Lucas 5, de 1 a 11, diz o seguinte: irmão e irmã, aconteceu que ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa é a palavra do nosso Senhor. Para Ismael, por gentileza, Ismael, desligar o ventilador, para a gente ter tranquilidade aqui com a palavra do Senhor. Quão perto a palavra de Deus está de você? Ela é algo que está próximo de você? Ela é algo que realmente dirige a sua vida? Ela é algo tão presente na tua vida que as pessoas percebem a presença da palavra de Deus na tua vida? A palavra de Deus é algo que já fez você abrir mão de lucros, de fama, de poder? Quanto a palavra de Deus está presente na sua vida? Esse texto nos mostra como a palavra de Deus avançou na vida de Pedro e de alguns discípulos. Nós vimos na semana passada sobre o poder da palavra de Deus em curar, o poder da palavra de Deus em libertar de demônios, mas como o Senhor Jesus destacou que a prioridade da sua obra não era a expulsão dos demônios, não era a restauração da saúde, mas como lemos ali no versículo 43 do capítulo 4, ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Então o centro do ministério do Senhor Jesus, ainda que manifestando sinais e maravilhas de muitas maneiras, o centro do ministério do Verbo encarnado, da palavra que se encarnou, era anunciar, fazer conhecida essa palavra, que, como cantamos, o que ele oferece, ele é, o que ele anuncia, ele é, fazer-se conhecido. E nós vemos que de uma grande multidão houve interesse por essa palavra, ao ponto que eles chegavam mais perto, e Jesus teve que tomar um lugar dentro do lago, porque já na terra não havia lugar conveniente para ele ministrar a palavra. A multidão, diz o texto, apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ah, que bênção! Que bênção se voltarmos a ver algo parecido. Isso é avivamento.
Avivamento é o povo desejoso da palavra de Deus, é o povo priorizando a palavra de Deus, muito mais do que os sinais, do que os milagres, as maravilhas. Avivamento é fome e sede da palavra de Deus. E aqui a gente vê uma mostra de gente interessada, não nos milagres nesse momento, mas interessada naquele ensino que deixava eles maravilhados. E Jesus, poderíamos dizer, improvisa, mas o nosso Deus não improvisa nada. Jesus providencia um lugar adequado, que tem tudo a ver com o contexto do que vai acontecer, para continuar o seu ensino. Tem quem diga que até na sua sabedoria, ele se aproveitava do vento que soprava do lago para a terra, e isso ajudava na acústica de que o seu discurso chegasse. Naquela época não tinha microfone, não tinha caixa de som. Como é que um homem fazia o seu ensino chegar? Veja, 2000 anos atrás, até nesses detalhes o nosso Senhor mostrava como tinha o domínio de todas as coisas e todas as leis. E ele viu 2 barcos, mas é interessante que o versículo 2 destaca um mas, não é? Uma chamada na língua portuguesa conjunção adversativa, ou seja, enquanto tinha gente interessada, desejosa da palavra de Deus, tinha um grupinho que, entretanto, eles estavam lavando as redes, né? Mas, versículo 2, os pescadores lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu que afastasse da praia. Você consegue vislumbrar assim? Uma grande multidão interessada na palavra de Deus, mas aqueles que vão ser os apóstolos, eles estavam focados nas suas redes. Eles estavam ainda, quem sabe, rememorando a noite frustrante, improdutiva que tiveram naquele lago. Eles, diante do Criador, diante do Rei dos Reis, em vez de aproveitar aquela aula que seminário nenhum daria, que curso de teologia nenhum daria, sabe, eu fico imaginando assim, uma cena mais ou menos assim, Jesus dizendo: Pedro, eu posso usar o teu barco? E Pedro meio que de lado falou: usa aí. E continuando mexendo nas redes. Dá para imaginar uma cena assim? A rede sendo priorizada em relação àquele que criou todos os peixes, que encheu todos os mares. Queridos, isso nos chama atenção para o quanto às vezes a palavra de Deus pode estar perto, mas ela não está dentro. Às vezes a palavra de Jesus está muito próxima de você, ou às vezes você é quem leva a palavra de Jesus para muito próximo de alguém, na tua casa, no teu trabalho, mas é tudo o que acontece, a palavra de Deus fica ali perto. Qual é a tua posição em relação ao ensino de Jesus? Eu tenho algum contato. Quantas pessoas a gente conhece e diz: eu gosto da palavra de Deus, eu tenho interesse pela palavra de Deus. Você já leu? Não. Sabe, chega perto, muito perto, como quem tem o remédio da cura da sua alma, mas não tem curiosidade de experimentar o efeito desse remédio. Está ali, está próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Como diz uma música, né? Tão perto dos olhos e tão longe do coração. Era como estavam os pescadores ali, e Pedro estava assim. Pedro estava assim. Ele com as suas redes de pesca. Quem aqui é pescador? Levanta a mão. Tem algum pescador aqui? Longe disso, né? Meu pai gostava muito de pescar e ele nunca teve a alegria de ter um filho herdando as tralhas dele de pescaria, empolgado em pescar. Não teve essa alegria. Eu não me empolguei em ser um pescador.
Aliás, até para comer peixe eu penso duas vezes, tal, entre um peixe, um franguinho, uma carninha, uma outra. Mas, queridos, a gente não entende o que era aquilo depois de uma pescaria, desembaraçar uma rede, tirar os nós, preparar para que ela fosse lançada na próxima noite. Não é da nossa rotina isso. A gente vai na peixaria, já compra o peixe pronto, já chega no restaurante, está lá o peixe prontinho. Mas tinha toda essa técnica, todo esse preparo, e eles estão preocupados com as redes. E pensando nessas redes, eu não posso deixar de fazer uma primeira aplicação para os crentes do século XXI. Os crentes do século XXI não estão ocupados com redes de pescar, mas estão tão ocupados com redes sociais. Faz as contas aí, quantos minutos por dia você tem contato com Facebook, Instagram, Twitter, etc. E quantos minutos por dia? WhatsApp, não deixa de ser, Telegram, etc. Quantos minutos por dia você gasta com redes não de pescar, mas que já te pescaram, já te enroscaram, já te amarraram? Quanto tempo você gasta com essas redes modernas? E a palavra de Deus está lá, você nem lembra, né? Só lembra da Bíblia no domingo, na hora de ir para o culto, e agora com a tecnologia você nem mais precisa se preocupar com isso, porque o seu companheiro inseparável tem a Bíblia gravada em algum link aqui em algum lugar. Percebe como a gente não está tão perto assim da palavra de Deus quanto a gente pode estar? E a gente talvez esteja como aqueles pescadores, tendo o Verbo encarnado, ministrando uma profunda aula e, no entanto, nem prestando atenção no que ele está ensinando, está lá desenroscando os nós. A gente está, muitas vezes, como a Marta, né, a irmã de Maria, que tem a presença do Verbo encarnado. Sim, Jesus Cristo encarnado está à direita de Deus Pai, mas a mesma palavra que Ele ensinou, ministrou e transformou vidas está diante de nós, em páginas, em celulares, mas a gente está muito ocupado para ouvir a palavra de Deus. Tem muita coisa distraindo a gente tem muito trabalho, a gente tem muito o que fazer. A palavra está perto, mas nós estamos longe, desatentos, distraídos. Então, essa é uma primeira advertência da tua posição, sobre a tua posição em relação à palavra de Deus. Se você já verificou que a palavra de Deus está apenas perto de você, já tome uma decisão, uma atitude diante de Deus. Senhor, eu vou mudar isso. Eu não posso ter a Bíblia perto de mim apenas. Eu preciso mudar isso. Eu preciso imitar, por exemplo, aquele eunuco, etíope, chefe do tesouro da rainha da Etiópia, que mesmo sendo um homem de alta posição, ele estava lá tentando entender o que o rolo do livro de Isaías dizia. Eu preciso ser como aqueles lá de Bereia, está lá em Atos 17, 11, que diz a Bíblia que eram mais nobres que os de Tessalônica, e não que os de Tessalônica fossem ruins, eles eram muito bons. Se você ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, chove elogio, é uma igreja modelo. Mas diz que os de Bereia eram mais nobres, por quê? Porque eles iam à palavra, eles não se contentavam em ter a palavra perto, mas eles iam além. Então, uma primeira posição que você pode ter em relação à palavra de Deus é como Pedro está. Está perto, mas ela lá, eu aqui. Eu tenho mais o que fazer, eu estou ocupado, eu tenho que trabalhar, eu tenho as redes, não de pescar, mas as redes sociais. Mas veja que, sabendo disso, o Senhor Jesus não permite que a palavra fique perto de Pedro apenas, mas Ele dirige a palavra a Pedro. Diz o versículo 4, quando acabou de falar, o que aconteceu? Disse a Simão. E aí o segundo questionamento eu te faço: faz quanto tempo que você não tem aquela experiência
ler a palavra de Deus e saber que Deus está falando com você, que a palavra está sendo dirigida para você. Você já teve alguma experiência assim na vida? Que você veio à igreja, ou que você foi ler a palavra de Deus em casa e você falou: hoje foi com nome, sobrenome, CEP, tipo sanguíneo, Deus falou comigo. E eu quero te dizer que isso acontece muitas vezes, eu acho que em todos os domingos isso acontece com alguém, até aqui dentro dessa igreja, apesar do pregador, porque a palavra não volta vazia, ela não depende do instrumento, não é? Então, Pedro é o alvo da palavra de Jesus. A palavra não estava perto de Pedro, mas dirigida a Pedro. E aí é confrontada a incapacidade humana com o Todo-Poderoso. O frustrado Pedro, apesar de especialista pescador Pedro, confrontado com o Todo-Poderoso, inerrante, que nunca falha nem falhará. E aí o Senhor Jesus dá a ordem que você leu aí: passa-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Pedro, na sua disposição de falar demais às vezes, né? E às vezes a gente é assim, né? A gente faz, mas não quer fazer. A gente obedece, mas com má vontade, né? Quantas vezes, né? O filho vira para o pai e fala: só vou fazer porque você está mandando. Ou alguém já disse, né? De uma criança tão rebelde, que o pai mandou ela sentar. Depois de muito insistir, ela sentou, e depois de sentar no banco, ela disse: eu estou sentado, mas o meu espírito está de pé. Às vezes nós somos assim: Senhor, eu vou fazer, mas o pescador aqui sou eu, quem passou a noite toda pescando sou eu, quem entende de pesca sou eu, soube a tua palavra, sabe? E não é aí que Deus quer nos levar, não é a uma obediência exterior, não é a uma obediência externa com uma rebeldia interna, não. Deus quer que nos entreguemos totalmente a Ele, sejamos submissos totalmente a Ele. Veja, queridos, quem estava falando com Pedro era aquele que no terceiro dia da criação, veja lá em Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10. Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Quem estava mandando Pedro lançar as redes no mar é exatamente esse que lá no terceiro dia da criação fez o mar, encheu de água os mares. É exatamente aquele que no quinto dia da criação, veja aí em Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as espécies, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era muito bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã no quinto dia. Imagina o privilégio de ter esse que criou o mar e que povoou os mares, dizendo: lança a tua rede sobre o mar. Não era um leigo falando, não era alguém que não entendia de pescaria, porque para ser pescador precisa entender de lua, precisa entender de estações, precisa entender de isca, não é? Ser pescador é uma ciência, e quem estava mandando era aquele que criou todas as coisas. Quem
que disse para Moisés: diga ao povo que marche. E o povo marchou e o mar se abriu. E depois que o povo atravessou o mar a pé enxuto, fechou os mares para que os inimigos fossem consumidos. Não era mais um galileu conversando com Pedro, era o próprio Deus encarnado dizendo: lança suas redes. E Pedro lá dizendo: olha, pesquei a noite inteira, mas já que você está mandando, já que sob a tua palavra eu lançarei. Quem estava falando com Pedro era aquele que o autor aos Hebreus disse, Hebreus 1, de 1 a 3: todas as coisas foram criadas pela sua palavra. É o próprio Verbo encarnado dizendo. Como é que você reage quando Deus fala com você e te dá uma ordem? Qual é o teu modo de agir quando Deus diz: Miriam, faz assim, Victor, é desse jeito, Jael, é assim. Como você está todos, é lógico, mas se coloque, se autoavalie. Você, como Pedro, reluta, dá a sua versão da história e até faz, ou você é automático, submisso, obediente, o filho que realmente faz o que o pai manda? Diante do comando de Deus, você obedece e é abençoado, ou você desobedece e experimenta as tormentas e o caos de uma vida de rebelião na contramão do Todo-Poderoso Criador? Ou talvez você já tenha até se identificado: eu sou como Pedro. Será que você é como Pedro mesmo, ou você está mais para Jonas, que Deus manda ir para Tarsis, para Nínive, e vai para Tarsis? Como você age quando a palavra de Deus é dirigida para você? Nós temos vivido dias de enchentes, pessoas têm perdido suas casas, e a gente precisa olhar para essas catástrofes naturais e lembrar da palavra de Jesus em Mateus 7, 24 a 27, quando ele encerra o Sermão do Monte, e ele diz: tem dois tipos de gente: os que ouvem a minha palavra e praticam, que são como aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, e vêm os ventos, vêm as chuvas, vêm as águas dos rios e nada acontece. Mas tem aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, e são como aqueles que constroem a sua casa na areia, que a primeira tribulação, o primeiro vento, a primeira água desmorona. Tua vida está como essas árvores frondosas, que nessas chuvas, nessas ventanias, têm ficado firmes, ou a tua vida está um caos, se autodestruindo, e isso tem relação direta com a tua postura em relação à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está apenas perto de você, a palavra de Deus tem falado com você, e em terceiro lugar, a palavra de Deus pode ser testemunhada na sua vida, os efeitos dessa palavra podem ser vistos na sua vida. O versículo 7 nos conta que a obediência de Pedro teve um efeito que os seus companheiros puderam ver. Ele obedeceu a ordem de Jesus, ele obedeceu a palavra de Jesus, e aquela rede ficou cheia de tantos peixes que precisou de ajuda. Os companheiros vieram, versículo 7 conta que vieram ajudar, encheu o barco ao ponto de que o barco quase afunda, quase vai a pique. A palavra de Deus na tua vida tem sido algo tão presente, tão obedecida, tão vivida, que os de fora conseguem ver o efeito dela na tua vida.
conseguem ver Deus te abençoando, Deus agindo na sua vida? Porque a nossa vocação é uma vocação com efeitos públicos. Nós somos chamados para ser sal na terra, não no saleiro, luz no mundo, não debaixo do alqueire. E como a lua, nós não temos luz própria, nós brilhamos a luz de quem é a luz. Nós vamos brilhar a luz de Jesus na medida que, cheios da palavra dele, que é lâmpada dos nossos pés e luz do nosso caminho, nós formos. Então, se somos discípulos de Jesus tão disfarçados, tão desconhecidos, que ninguém percebe a diferença entre nós e os que não têm a palavra de Deus, de novo, talvez a palavra de Deus esteja apenas perto, mas ela não esteja falando com você, ela não esteja produzindo em você fruto e efeito. Mas quem tem temor de Deus, quem recebe essa palavra com temor e tremor, quem olha para esse livro não como mais um livro, mas como aquele que registra o que o Espírito Santo soprou inerrantemente através de profetas, ele tem temor. Ele não se preocupa em ser obediente a Deus apenas quando as pessoas estão vendo. Ele se preocupa em ser fiel a Deus, mesmo quando só Deus sabe o que você está pensando, o que você está fazendo, quando ninguém está vendo. Isso é temor de Deus. E o livro de Malaquias, no capítulo 3, versículos 16 a 18, ele vai explicar melhor o efeito desse temor. Olha só, livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 16 a 18 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A palavra de Deus na vida de alguém tem que ser percebida pelos de fora. Até quando você está em silêncio, modo de agir, modo de vestir, modo de calar, e os outros vão ver que realmente essa palavra está em você. Quando Jesus conta a parábola do semeador, está lá em Mateus 13, 23, Lucas 8, 15, ele diz que o solo que encontrou, a semente que encontrou o solo, boa terra, ela dá fruto, 10, 100, 1000. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz que aquele que dá, que se entrega ao Senhor, ele recebe. Olha só, Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Muitas vezes a gente julga os outros, mas não usa essa palavra como régua, como medida para se autoavaliar, para se examinar, para se aprumar e, enquadrado com essa palavra, ser vaso de bênção, dar fruto. Então, a palavra de Deus, ela tem sido testemunhada na sua vida, ou ela é algo absolutamente secreto, que ninguém nem sabe que está na tua vida? Ninguém vê o efeito, ninguém vê a mudança. Por fim, queridos, a palavra de Deus que foi dirigida a Pedro e que gerou frutos públicos, é uma palavra que transformou a vida de Pedro e dos seus companheiros. Percebem que no final do texto, versículos 8 a 11, diz que, vendo o efeito da
de Deus, em primeiro lugar, Pedro adorou. Simão prostrou-se aos pés de Jesus. Lembra de Isaías? Quando viu o trono, quando viu que a borda das vestes de Deus encheu o templo, o que ele encontrou diante de Deus? Ele encontrou adoração, ele encontrou os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo. A reação automática de quem vê a palavra de Deus em ação é adorar o Deus dessa palavra, é louvar o Deus dessa palavra. Mas automaticamente, ao mesmo tempo que a gente enxerga a grandeza, a perfeição, a maravilha que há nesse Deus, a gente é iluminado e percebe o quanto somos pequenos, impuros, defeituosos, humildes de espírito, como diz a bem-aventurança de Mateus 5, e tão humilde, tão pobre de espírito que chora, entendendo a miséria que tem, não no banco, mas no coração. Então, Pedro tem essa reação. Ele, além de adorar a Deus, ele com temor, ele diz: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quem entende a grandeza de Deus, entende a sua pequenice e se humilha sob a poderosa mão de Deus para ser exaltado por Ele. Pedro diz: pois à vista da peça que fizeram, Lucas conta, a admiração se apoderou dele. E essa admiração que aparece aí no versículo 9 é uma palavrinha que só Lucas usou, e usou 3 vezes. Usou quando o demônio foi expulso do endemoniado em Cafarnaum, como aprendemos semana passada. Lucas usou lá em Atos capítulo 3, versículo 10, quando um paralítico levanta e anda na porta do templo. Como é que você ficaria se você visse um paralítico sair andando? Alguém que você sabia que era um paralítico de nascença, você ia ficar congelado, né, de tanta admiração. Como é que você ficaria se você visse alguém profundamente possesso de demônio e daqui a pouco liberto? Como é que você ficaria se você visse 2 barcos cheios de peixe, ao ponto de quase afundar, depois de uma noite inteira sem nem pegar um lambari? Foi como eles ficaram, atônitos, admirados. E diz o texto que todos os companheiros, inclusive Tiago e João, o mesmo João, que lá no Evangelho que leva o seu nome, capítulo 21, conta que aconteceu de novo uma pesca maravilhosa. Você lembra que depois que Jesus morreu e ressuscitou, e apareceu a primeira vez, a segunda vez, o que os discípulos fizeram? Foram cuidar das redes. Está lá, no Evangelho de João, capítulo 21. Por quê? Porque eles tinham passado a noite inteira de novo sem pegar nada. E o mesmo Jesus, só que agora ressurreto, ele diz: lança à direita a rede. E diz o texto que 153 grandes peixes foram pescados. E não apenas isso, já tinha peixe assado fora d'água esperando eles para a refeição pós-ressurreição. O João que viu isso junto com Pedro conta que viu isso a segunda vez. O João que antes só se preocupava com as redes, agora junto com Pedro, ele foi feito pescador de homens, ele teve a sua vida transformada. A palavra de Deus, quando ela não está apenas perto, mas quando ela é dirigida a alguém e obedecida com fé por alguém, a tal ponto que isso é visto exteriormente, essa palavra transforma. Essa palavra transforma pescadores de peixes em pescadores de homens, como fez com Pedro, João e Tiago. Essa palavra transforma perseguidores da igreja em perseguidos por causa de Cristo, como fez com Paulo. Essa palavra transforma gente inútil em gente útil, como fez com Onésimo
Está lá em Filemão, capítulo 1, versículo 11. Que transformação a palavra de Deus tem feito na tua vida. Essa palavra é ministrada por gente, para gente, que não era nada promissora. Veja, por exemplo, o tipo de gente que foi alvo dessa palavra. Está lá em 1 Coríntios 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Conhece alguém que é injusto? Não vos enganeis, nem impuros. Conhece alguém impuro que precisa ouvir a palavra de Deus para ser purificado? Nem idólatras. Conhece gente idólatra que precisa abandonar ídolos? Nem adúlteros. Conhece gente adúltera que precisa parar de trair a sua esposa, de trair o seu marido? Nem efeminados. Conhece gente que precisa adotar um comportamento de acordo com a sua natureza? Nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, sabe? Gente com dura, não abre a mão para nada, morre com um sorrisal, né? Dentro da mão. Nem os bêbados. Conhece alguém bêbado que precisa ser liberto do vício da bebida? Nem os maldizentes, gente fofoqueira que fala mal de todo mundo. Você deve conhecer alguém assim, que precisa ter a vida transformada. Nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Aí você já deve estar falando, mas gente assim não é bom ir para o céu mesmo, né? Não faz sentido ir para o céu. Mas olha o que o versículo diz no versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, em Cristo Jesus, novas são todas as criaturas. Quando a palavra de Deus não está apenas perto, mas ela fala ao coração, ela é respondida positivamente, com obediência, com confiança, com entrega, ela produz coisas maravilhosas, como aquela pescaria, coisas maravilhosas que os de fora veem e ficam maravilhados, admirados, e ela transforma a gente que não era, em gente que passa a ser família de Deus, família bendita. Qual é a tua posição em relação à palavra de Deus? Aqueles homens abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Você já abriu mão de alguma coisa por amor de Jesus Cristo? Você já mudou alguma coisa drástica, significativa, que não foi fácil na tua vida por amor de Jesus Cristo? Se isso aconteceu, é porque a palavra de Deus está frutificando na tua vida 10, a 100, a 1000 por um. Agora, se você continua exatamente igual, do jeito que você ouviu a primeira vez a palavra de Deus, é se preocupar. A palavra de Deus está tão perto de você, você continua ocupado com as redes, não de pescar, mas outras redes, você está literalmente amarrado, você está emaranhado, e você ainda não tem a solução para a sua rebelião com Deus, os seus pecados diante de Deus. Que a palavra de Deus transforme a minha e a sua vida. Que possamos colocar a nossa fé somente nessa palavra. E a palavra que produz fé, fé salvadora, fé que transforma, fé que nos faz ter novidade de vida. Nós vamos encerrar cantando o hino número